Senhor, nós te engrandecemos. Te engrandecemos pela cruz do Calvário. Aleluia. Nada temeremos. Confiamos em Ti, Jesus. Nossa fortaleza, nosso abrigo, nosso esconderijo no meio da tempestade. És Tu, Jesus. És Tu mesmo. Em Ti que nós descansamos. Em Ti que nós depositamos toda a nossa esperança. É em Ti que nós depositamos nossa fé. E é nos Teus braços, Senhor, que nós buscamos aconchego. Nos Teus braços estendidos na cruz. Ali, Jesus. Recebe louvor, recebe honra nessa noite. Fala-nos profundamente. Que mais uma vez o Teu Espírito Santo tenha total liberdade. Que mais uma vez a luz do Evangelho brilhe em nossos corações. Seja exaltado Teu nome. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor. Jesus. Espírito de Deus, te exaltamos. Te exaltamos ao nosso Deus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Por favor, pode assentar. O Evangelho de Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, num texto por demais conhecido, Romanos capítulo 1, verso 16, é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, sentido da palavra Evangelho, a boa notícia de Jesus é o poder de Deus. Um pregador certa vez disse a um evangelista que queria um transformador para reduzir o apelo emocional do evangelho, passando de alta tensão para baixa tensão. A carga emocional da mensagem do evangelho de fato é muito forte, porque ao falarmos de evangelho necessariamente nós falamos de cruz, e Paulo vai dizer: eu prego a Cristo e esse crucificado. Eu creio no poder que flui da cruz, diz Paulo. A cruz não é um local de derrota de Cristo. A cruz é o local de derrota do mal e do brilho mais forte que esse mundo já viu, da luz do amor. Nunca uma luz tão forte brilhou. O povo que andava em trevas, diz a Escritura, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na escuridão e na sombra da morte, resplandeceu, brilhou com toda intensidade, todo fulgor, a luz. Nessa noite nós temos uma novidade de luz aqui. As lâmpadas estão sendo passo a passo trocadas de lâmpadas convencionais para lâmpadas de LED. O Ministério de Patrimônio está trabalhando duro. Essa luz, a luz do sol, diz Paulo, a luz de milhões de estrelas, não se podem comparar com a fulgurosa luz que brilhou na cruz do Calvário. O sol ficou tímido. Poeticamente a gente poderia dizer que quando, naquelas últimas horas de Cristo na cruz, a terra ficou debaixo de trevas espessas,
Poeticamente a gente poderia dizer que o sol ficou envergonhado de ver uma luz tão forte na terra. Era Cristo. Em Atos capítulo 8, Filipe, o evangelista, tem um encontro com um oficial da Etiópia. Ele era um responsável pelos depósitos da rainha Candace da Etiópia, aquele etíope. A Bíblia não nos diz o nome dele, só sabemos o nome de Filipe. Mas no diálogo de Filipe com aquele eunuco, o Espírito Santo, antes do diálogo, diz para Filipe: olha, corre, aproxima-te daquela carruagem. Filipe vai, chega perto da carruagem, e aquele alto funcionário da rainha dos etíopes está lendo um trecho de Isaías, não está entendendo o que está lendo, e Filipe se aproxima e o homem diz: de quem que esse profeta aqui está falando? Porque Elias tinha perguntado para ele: você entende o que você lê? Ele diz: não estou entendendo. Ele está falando de si mesmo, está falando de uma outra pessoa. De quem ele está falando? E a Bíblia diz que daquele instante em diante, começando por aquele trecho da Escritura, Filipe anunciou ao eunuco a pessoa de Jesus. No texto nós não sabemos por que o eunuco estava lendo aquele trecho da Escritura. Talvez ele estivesse enfrentando algum tipo de problema específico. O trecho que ele lia era o famoso texto de Isaías 53, foi lido no início do culto. Foi levado como ovelha para o matadouro. Não sabemos, a Bíblia não nos diz se aquele homem lia aquele trecho da Escritura porque no seu coração havia algum incômodo específico, ou na sua vida algum problema específico. E na verdade o que eu quero dizer para você nessa noite é que o texto é preciso, porque não interessa saber se aquele homem eunuco tinha algum problema específico, porque para todo e qualquer problema, Jesus é a solução. O texto diz que daquele momento em diante, Filipe diz: vamos para Jesus, isso é o que importa. Filipe não vai passar horas dando longos aconselhamentos para aquele homem eunuco dentro da carruagem. Não, ele vai anunciar a Jesus. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está perto de você e dissesse: para o casamento, é Jesus. Para as finanças, é Jesus. Para a saúde, é Jesus. Para tudo, Jesus. Essa é a ideia de Filipe. Bem, vamos conversar sobre Jesus. O teu problema, pastor, eu entrei aqui com uma depressão terrível, meu coração está muito apertado, então deixa eu te falar qual é o assunto. Jesus. Eu fui rejeitado da minha família, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Eu sei qual é a solução para o teu problema. Aquele homem dentro da carruagem, um alto funcionário, certamente um homem de posse, só ouviu falar sobre Jesus. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a Bíblia diz em Lucas 24, 27, que Jesus anunciou ao mundo, sabe o quê? Jesus. Jesus falou sobre Jesus para o mundo. Sobre que eram as parábolas de Jesus? Eu acho que alguns domingos a gente viu lá no caso do bom samaritano, que na verdade, Jesus estava falando sobre Ele mesmo. Ele é o homem que socorre a quem está caído no caminho sem ter identidade e sem ter valor, inclusive para a religião. Alguns domingos vimos aqui a história do fariseu e do publicano. Dois homens que chegam juntos diante do templo e vão orar. Um se justifica, o outro reconhece a sua pecaminosidade. Um sai abençoado, porque reconhece a sua pecaminosidade. O outro sai sem bênção nenhuma.
Na verdade, Jesus está falando sobre um coração quebrantado, que nós iríamos aprender a ter quando olhássemos para Ele e para a sua cruz. Jesus está falando sobre Jesus. Vimos recentemente a história da mulher adúltera, pega em flagrante adultério, trazida para o meio de uma multidão, pronta para apedrejá-la, trazida pelos religiosos. E Jesus faz a célebre pergunta: ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? E ela diz: não, Senhor, todo mundo foi embora, me deixaram aqui sozinha, só ficaram ela e Jesus. E ele então diz: nem eu te condeno. Ele está falando: Jesus é aquele que salva os pecadores. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus anuncia Jesus. E é tão chocante isso, que em dado momento da história, os fariseus, na verdade, os conterrâneos, não eram nem os fariseus, os conterrâneos de Jesus, o povo lá da cidade onde Jesus foi criado, Nazaré, quando ouve Jesus pregando sobre Jesus, se escandaliza. Diz-nos Lucas capítulo 4, a partir do verso 18, que Jesus entra na sinagoga, como era o seu costume. Talvez ele já tivesse feito aquilo ali por pelo menos uns 20 anos, tempo que ele ficou lá em Nazaré. Todo mundo conhecia muito bem o filho do carpinteiro, e até vão comentar sobre isso, enquanto Jesus vai falando sobre o seu ministério e sobre a sua obra. Mas Jesus entra lá na sinagoga, e o costume dos integrantes de uma sinagoga, o mínimo de 10 homens judeus que poderiam compor uma sinagoga, era entregar a palavra para uma pessoa conhecida, para que ela lesse um trecho da Escritura e talvez fizesse algum breve comentário. E eles entregam o rolo do profeta Isaías para Jesus, e ele lê. Diz-nos a história de Lucas 4, a partir do verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, diga libertação, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Certamente quem ouviu a leitura desse texto lá em Nazaré, na sinagoga, disse: oh, que linda promessa. Virão tempos de refrigério para a nação de Israel. Conhecemos esse texto, como amamos essa palavra, diriam entre si. Isaías fazia pelo menos 700 anos, tinha dito essas palavras, muito bem conhecidas dos judeus. Eles dizem: virá um tempo de restauração. Jesus entrega o rolo de volta para o assistente. O chefe da sinagoga recebe o rolo com muita reverência, certamente, como era o costume, beija o rolo da lei e o guarda. E o guarda para ser esquecido pelo menos até a próxima semana, até o próximo sábado. E de repente, aquelas palavras viram uma bomba dentro da sinagoga, porque Jesus agora vai falar sobre Jesus. E ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vocês estão testemunhando hoje o cumprimento dessas palavras. Vocês acabaram de me ouvir ler o que fala sobre mim. Diga: o Espírito do Senhor está sobre Jesus. Quantos aqui têm fome do Espírito Santo? Aleluia, essa fome é saciada na pessoa de Jesus. Porque o Espírito do Senhor repousa sobre Jesus. E quando alguém se une a Jesus, porque o Espírito Santo repousa sobre Jesus,
é que o Espírito Santo irá repousar sobre esse servo, sobre essa serva, sobre esse amigo, sobre essa amiga de Jesus. E o texto vai dizer: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Hoje pela manhã, mais uma vez, a gente via no Tadel um princípio espiritual que se estende ao longo de toda a Escritura, toda a Bíblia. Quantos aqui têm a unção de Deus na sua vida? Quantos aqui têm a unção? Ah, muito bem. Vocês estão atentos. Ninguém a tem, ela é que tem a gente. A pessoa ungida é aquela sobre quem a unção veio e se apoderou da pessoa. Agora ela é governada pela unção. Mas o texto está dizendo para nós que aquele que é ungido é Jesus. A unção está derramada sobre ele, andando com ele, milagres vão acontecer. Porque ele tem a unção para dar a boa notícia aos pobres. Ele tem a unção para dizer para os cativos: liberdade. Ele tem a unção para fazer os cegos verem. Ele tem a unção para tirar o jugo de cima dos oprimidos. E é ele quem tem a unção para declarar jubileu do Senhor. Eu quero explicar isso agora. Diga comigo: jubileu do Senhor. Se nós olharmos para a Escritura, lá em Levítico, vamos ver, Levítico 25, que Israel tinha um ano, que aqui em Isaías, e lido por Jesus em Lucas capítulo 4, aparece como o ano aceitável do Senhor. O que é esse ano aceitável do Senhor? Ou o ano da graça do Senhor? O ano da soltura, o ano da liberdade do Senhor. Para os judeus era o ano do jubileu. Levítico 25, a partir do verso 8, diz: então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Não oprimais ao vosso próximo, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu dei saltos aqui no texto, indo até o 17. Diga: o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Bem, preste muita atenção. Quando um judeu contraía dívidas que ele não conseguia pagar, dívidas com outro judeu, e se essa dívida fosse levada aos juízes da cidade, o devedor poderia ser condenado a se tornar escravo do seu credor, até que ele pagasse integralmente a dívida. Então, em vez de dinheiro, o devedor deveria prestar serviço escravo ao seu credor. Entretanto, por vezes a dívida era grande demais. Nem uma centena de anos a dívida poderia ser paga. Ou, em outros casos, propriedades eram vendidas, mas eu gostaria que vocês se lembrassem, que a terra do povo de Deus, a terra dos filhos de Israel, era a terra dividida por sorte, desde lá da época de Josué. Então, aquilo que era a terra da minha família, não poderia ser definitivamente passado para outro. A terra da minha família era a terra da minha família, era herança divina para a minha família. Mas, para pagamento de dívidas, a terra poderia ser passada para o credor, para que ele usasse a terra no cultivo. E Deus vai dizer para Israel: vejam bem,
a terra não pertence a vocês, a terra é minha. Vocês irão se servir da terra como povo agrícola, vão cuidar da terra, cultivar a terra, colher seu fruto, mas lembrem-se, minha é a terra. No ano do jubileu, aquele que tinha se tornado escravo para pagamento de dívida, ou seja, de 50 em 50 anos era jubileu. Aquele que tinha se tornado escravo para pagamento de dívidas estava legalmente livre. Todas as dívidas no jubileu estavam quitadas por Deus, por ordem divina. Não haveria escravo por obrigatoriedade, por compulsoriedade, não haveria escravo em Israel permanentemente. Não, o povo de Deus teria que ser livre. E se uma propriedade tinha sido passada para pagamento de dívidas, o outro estava cultivando, no ano do jubileu, a cada 50 anos, essa propriedade voltava para a família original. O grande problema é que nós não temos registro na história de Israel ter cumprido esse mandamento de Levítico 25. Deus queria que eles fizessem isso. Nós não temos registro de eles terem feito alguma vez, ou terem celebrado antes de Cristo o jubileu. Mas Jesus diz: eu vim para cumprir o jubileu. Eu vim para fazer todo escravo livre. Se Israel não cumpriu a lei, quem crer em mim será livre. Jesus está falando sobre si mesmo ao ler o texto de Isaías em Lucas capítulo 4, dizendo: haverá liberdade dada pelas minhas mãos. Ele está cumprindo Isaías 61, pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Comereis as riquezas das nações e tereis perpétua alegria. Nunca mais te chamarão desamparada, eis que vem o teu Salvador, chamar-vos-ão povo santo. Agora, diga comigo: comprados pelo Senhor. Minha dívida era muito alta, minha dívida de pecado, e eu me senti escravizado, pobre, pecador, infeliz. Em Jesus, na cruz, nós somos comprados de volta para Deus. Não há escravo no reino de Deus, nenhum. O ano do jubileu chegou. Em Nazaré, Jesus fala sobre esse ano, dizendo: está se cumprindo diante dos olhos de vocês. Paulo aos Efésios vai dizer que Jesus na cruz levou cativo o cativeiro. Todas as prisões espirituais, todas as prisões da alma se foram. Só é aprisionado hoje quem não vai até Jesus. Mas nessa noite eu e você somos convidados a declararmos, como Paulo disse aos Romanos: o pecado não mais terá domínio sobre nós, porque Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei. Amém? Diga: o jubileu chegou. Mas como chegou esse jubileu na cruz? Há trechos do Antigo Testamento que não poderão ser totalmente entendidos se nós não formos para o Novo Testamento. A primeira metade da Bíblia fala sobre o Evangelho, mas a gente só entende com clareza essas coisas quando a gente vê o cumprimento delas em Jesus Cristo.
Hoje, há judeus que olham para o texto de Isaías 53, falando sobre o servo sofredor, o primeiro texto lido aqui pela minha esposa. Há judeus que olham para esse texto dizendo que ele é uma predição dos sofrimentos e da futura glória de Israel, do Israel terreno. E os apóstolos vão dizer que isso não é verdade. Essa compreensão sobre o texto de Isaías 53, sobre aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, não tem a ver com o Israel natural. Claramente, Isaías vai dizer sobre aquele que derramou a sua vida até a morte. E o Levítico vai dizer que a vida está no sangue do homem. Aquele que na cruz derramou o seu sangue, estava derramando a sua vida. E a Escritura no Novo Testamento vai dizer que é pelo sangue de Cristo que nós alcançamos perdão de pecados e vida eterna. Ou seja, Isaías 53 se cumpre em Jesus. O sangue que Cristo derramou é a vida dele dada para nós, dada por nós. João 9,34 diz que logo após Jesus morrer na cruz, um soldado perfurou o seu lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Eu estava lendo há alguns anos um artigo de um médico francês sobre a morte de Jesus de um ponto de vista médico. E ele dizendo que esse derramamento de sangue, depois de Jesus já estar morto por causa da lança no seu lado, muito provavelmente o lado esquerdo, é um indicativo de que Jesus morreu por infarto, ou entregou o seu espírito ao Pai, e o seu corpo ali faliu, na sua entrega por um infarto, e um infarto por causa da perda de muito sangue, e o coração fica com pouco sangue para bombear para todo o corpo, e esse sangue cheio de toxinas, mais tóxico do que outra coisa, um sangue pobre de oxigênio, porque a respiração de Jesus estava terrível, esse sangue grosso e tóxico, não consegue ser bombeado para todo o corpo e o coração para. A Bíblia diz que o pecado é algo tão terrível que exige a morte do culpado. Mas desde o início, desde quando Adão e Eva pecaram, nossos pais, a Bíblia também nos diz que ao verem a sua própria nudez, perceberam que estavam nus, perderam a inocência. Deus preparou para eles vestes feitas de pele de animal. Ali Deus está dizendo: o pecado de vocês será coberto, será escondido, será oculto por causa dos sacrifícios. O sacrifício humano no Velho Testamento era totalmente proibido. Deus queria que os homens vivessem. O sacrifício de animais passou a ser uma prática de substituição. Mas o Deus de amor disse: não. Nenhum dos sacrifícios de animais é suficiente para purificar o coração dos homens. Nenhum dos sacrifícios de animais é suficiente para, de fato, apagar o pecado e a culpa dos homens. Eu mesmo terei que me sacrificar pelos homens. E o Pai se mantém na sua condição de juiz. E o Filho vem em total acordo com a vontade do Pai. E Ele se entrega. E Ele se entrega derramando todo o seu sangue de 7 formas. Eu gostaria que você dissesse comigo essas 7 formas. A primeira delas, diga: suor com sangue. Lucas 22, verso 44, vai nos falar sobre o Cristo suando sangue no jardim do Getsêmani,
por causa da sua extrema angústia. A ciência chama esse fenômeno raríssimo de hemorroides, quando os capilares, pequeninos vasos, começam a se romper e liberar sangue, e os poros agora se enchem de sangue, e o suor é sangue misturado com água. Eu estava olhando para o suor misturado com sangue por causa de angústia, lembrando que esse derramamento de sangue é a vida de Cristo sendo dada por nós, é a vida dele sendo entregue por nós e para nós. Eu estava olhando para isso e pensando, meu Deus, toda e qualquer angústia Jesus já levou. Aquela angústia mais terrível. Algum tempo eu lia o texto de um russo, um psicólogo russo, que falava que todo ser humano já nasce com uma angústia muito intensa. Nosso querido e famoso Freud dizia que o nascimento é a primeira antecipação da morte, e essa angústia, esse medo da morte ao nascer, fica registrada lá numa região pequenininha, chamada hipotálamo, no nosso cérebro. Todos nós, sem Jesus, tememos sobretudo a morte. Angústia. Quando Cristo derrama o seu sangue no jardim do Getsêmani, angustiado porque Ele iria morrer por nossos pecados, Ele está assumindo as nossas angústias no seu corpo. Mas Ele não apenas derramou sangue no seu suor. A Bíblia diz em Mateus 26 que Ele levou socos. A sua cara foi esbofeteada, o seu rosto levou socos. Diga comigo, sangue na face. Eu costumo dizer para os meus filhos que não se bate no rosto de ninguém. O rosto não. A face é um resumo de nós, né? Ela é a nossa síntese. Somos nós todos. Quando Jesus recebe socos e o sangue começa a jorrar na sua face, a gente está vendo a grande vergonha de Jesus, a grande humilhação de Jesus. Só que Ele está pegando a nossa vergonha. Aquela vergonha não é dele, é nossa. Ele está assumindo a nossa. Eu gostaria que você desse atenção, não se distraísse com as crianças e repetisse o que eu vou dizer. A minha vergonha mais terrível já foi para a cruz. Pastor, no passado eu me prostituí. A face de Jesus foi esbofeteada. Ele apanhou na cara a maior vergonha para um homem. Seja livre em Jesus. Ele já levou essa tua dura humilhação. Pastor, eu fui chamado de caloteiro. Eu sou tão correto nos meus negócios. Me chamaram de ladrão. Não tem problema não. Ou pior, pastor, eu roubei. Eu fui para a cadeia. Como é que Deus vai me aceitar? Jesus tomou soco na cara. A humilhação mais terrível para aquele homem, para aquele santo homem, para que hoje você, com Jesus, viva com honra, ande de cabeça erguida, e diga, minha vergonha Jesus já levou, e você olhe para Jesus e diga, eu te exalto, ninguém tem mais honra do que tu. Mas a Bíblia nos diz mais.
Em Mateus 27, ela afirma que na cabeça de Jesus, no seu escalpe, foi colocada uma coroa de espinhos. E quando a gente olha para essa coroa de espinhos, a gente vê a maldição do Éden caindo sobre Jesus. Quando Deus diz para Adão, por eles, Adão e Eva, terem comido o fruto proibido, servindo-se abusivamente da criação, pegando a criação para desonrar o Criador, servindo-se da criação para desonrar o Criador, Deus diz: maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos te produzirá. Mas agora na cruz, a maldição da terra é levada até Jesus. Uma coroa de espinhos é colocada na sua cabeça, e eu e você podemos olhar para a terra que Deus nos deu, se nós estamos com Jesus, e dizer: a minha terra é uma terra abençoada, porque a maldição que havia sobre essa terra aqui, Jesus já levou. A minha casa é abençoada, as maldições que havia sobre a minha casa, Jesus já levou. O meu emprego, claro, se ele for um emprego lícito, o meu emprego é abençoado, porque as maldições Jesus já levou. É a coroa de espinhos colocada sobre o Senhor. A maldição da terra foi para a cruz. Mas a Bíblia diz também que Jesus recebeu uma pena de açoites. As suas costas, as suas pernas, os seus ombros foram chicoteados. Diga comigo: muita dor. E essa muita dor foi dor pelo corpo todo, feridas se abrindo no corpo inteiro do Senhor. Vocês lembram do azorrague? O chicote de couro com pedaços de osso ou metal para baterem, rasgarem a carne. É com isso que Jesus foi açoitado. O flagelo romano. Todo o seu corpo sofre dores agora. Todo o seu corpo está ferido. Eu creio que isso tem muito a ver com enfermidades. Hoje, sequer uma enfermidade física na vida de um cristão é algo que esteja fora do plano eterno de Deus, porque as enfermidades malditas, aqueles dardos do maligno, isso tudo já foi para a cruz. Agora nós só somos provados na fé, e muitas vezes depois da nossa prova ser aprovados, nós somos curados. As nossas enfermidades Cristo levou sobre si, as feridas, as dores dos nossos corpos, Ele levou no seu corpo para a cruz do Calvário. Amém? Então diga comigo: suor e sangue, rosto e sangue, coroa e sangue, açoites e sangue. Mas a Bíblia também nos fala de mais 3 derramamentos do sangue de Cristo. Em Lucas 24, verso 40, quando Jesus aparece aos seus discípulos, depois de ressurreto, Ele lhes mostra as suas mãos e os seus pés. Eles estão com medo. Seria Jesus um fantasma? O último registro que eles tinham na memória é de Jesus morto, sendo levado para o túmulo. Agora Jesus diz: vejam minhas mãos, vejam meus pés. Diga: mãos são obras. São os nossos feitos, as nossas realizações. Pastor, e aqui a Bíblia volta, né? Volta, de certo modo, a face esbofeteada. Pastor,
eu realizei coisas no passado, as minhas mãos foram usadas no passado para fazer coisas que eu não posso nem contar. Há algum tempo lá no Rio Grande do Sul, eu e minha esposa tivemos contato com uma senhora que carregava um peso de culpa muito intenso, porque ela, só ela, havia feito 6 abortos. E aqueles 6 abortos tinham sido feitos porque ela levava mesmo uma vida promíscua. E quando ela veio para Cristo, por diversas vezes ela tinha crises compulsivas de choro, lembrando dos bebês que ela matou. Mas a Bíblia diz, e isso aqui não é uma licença para pecar, mas é uma licença para sair do cativeiro, sair da prisão, sair da opressão e viver o jubileu do Senhor. A Bíblia diz que as mãos de Jesus foram pregadas, furadas, e os seus pés, diga comigo, caminhos. Pastor, eu já pratiquei feitiçaria, eu já andei por caminhos totalmente tortuosos, meus pés já andaram na senda da perversão. Graças a Deus, nas mãos e nos pés de Jesus, eu e você temos as nossas obras e os nossos caminhos maus apagados. No sangue derramado daquelas mãos e daqueles pés. Mas, por último, em 7º lugar, nós temos o lado perfurado. E esse é o último derramamento do sangue de Cristo, né? O seu lado perfurado. João 19, verso 34, nos fala sobre isso. E finalmente nós precisamos olhar para esse derramamento do sangue e dizer: uma parte de Jesus foi tirada, ou o corpo de Jesus foi aberto, assim como o corpo de Adão foi aberto no Éden, para que uma nova criação fosse formada. No caso de Adão, na abertura do seu corpo, quando ele entra no profundo sono, Deus forma Eva. No caso de Jesus, na abertura do seu lado, Deus forma a esposa de Jesus, que é a igreja. Ali, nós somos feitos uma família. Quando o sangue jorra do seu lado, a Bíblia está dizendo para nós: estou criando a noiva. Deus está dizendo: estou formando a noiva. Homens e mulheres das mais diferentes etnias, das mais diversas realidades culturais, sociais, econômicas. Vou agrupá-los como uma grande família. Eu gostaria que você olhasse em volta e visse se alguma das pessoas aí no auditório tem alguma semelhança física com você. Claro, excetuando sua família. Você pode ver diversidade aqui hoje. Quanta diversidade, não é? Nós temos morenos, temos brancos, temos amarelinhos, temos negros, temos índios. Isso aqui se chama sonho de Deus realizado na cruz, pelo lado aberto de Jesus. Ele entra num sono, o seu corpo é aberto, como o corpo de Adão. Mas preste atenção. A última citação que eu quero fazer para você aqui nessa noite de um texto bíblico é a de Levítico 14, verso 7. A Bíblia diz que quando uma pessoa com lepra chegasse diante do sacerdote, oferecendo sacrifícios pela sua cura, pela sua purificação, sobre ela o sacerdote espargiria, salpicaria
sangue do animal sacrificado. Por quantas vezes? 7. A lepra era uma das doenças mais temidas na época, e para Israel um grande símbolo do pecado. Na cruz do Calvário, Deus está dizendo, e em toda a paixão, e por meio de 7 derramamentos de sangue, Jesus Cristo arrancou de nós a força dessa doença terrível, essa lepra da alma, o pecado. O jubileu chegou, é ano de liberdade. Em Cristo Jesus, seja livre da sua lepra. Pastor, mas o meu pecado, venha para a cruz. Coloque aqui, aos pés de Cristo, a sua doença. Pastor, mas o meu erro, a minha história, a minha família, vem e traz tudo isso para a cruz. Traga tudo. E deixe que por 7 vezes esse sangue caia sobre você, e a sua lepra vá embora, pelo poder que há no nome de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.